Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma SMV, a Semana de Marketing e Vendas da Construção Civil. Eu sou o Guilherme Plante, é um prazer estar aqui com vocês. Vou estar ao longo dessa semana mediando os papos da trilha de Economia e Gestão. Antes de apresentar o nosso convidado, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero convidar você a registrar esse momento que está aqui com a gente nesse evento tão importante que está movimentando o Brasil todo, né? Gente de marketing e vendas aí do mercado da construção de todo o país. Compartilha com a gente esse momento, tira uma foto, marca o Client Hub, usa a hashtag SMV20 para que a gente estejamos todos aí nessa comunidade em torno desse grande evento, tá bom? Vou chamar para vocês a Elisa Tawil, a nossa convidada deste momento, dessa palestra, que vai trazer para nós uma super apresentação com o tema Liderança Feminina muito além da lucratividade. Elisa, muito obrigado pela tua presença, que bom ter você aqui com a gente na nossa trilha, tá? E te agradeço desde já e deixo a bola contigo agora, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Guilherme, a toda a equipe, é um prazer estar aqui com vocês. E a ideia é a gente bater esse papinho e conversar sobre a lucratividade e o que a gente alcança quando a gente fala de liderança feminina, porque o assunto parece que é uma questão de bandeira, né? E até eu, como fundadora do movimento Mulheres Imobiliário, eu quero conversar com vocês e deixar aqui uma mensagem sobre o que a questão da equidade da liderança feminina pode trazer para a sua empresa, dentro da temática do que a gente está tratando aqui, dentro de inovação, criatividade, marketing e outros aspectos. Então, eu trouxe hoje 8 razões que vocês vão poder assimilar e entender que existe um benefício muito maior quando a gente fala da questão da equidade, da questão da liderança feminina. Então, eu trouxe para vocês, primeiro é um dado da McKinsey que diz, né, que as companhias que possuem pelo menos uma mulher em seu time de executivos, elas são mais lucrativas. Isso porque essas empresas têm 50% mais chance de aumentar a sua rentabilidade e 22% de crescer a média da sua margem EBITDA. Esse dado da McKinsey é um dado muito utilizado para justificar justamente a lucratividade, mas o ponto aqui é a gente olhar além disso, olhar além dos números, além do lucro. Por quê? Porque a primeira provocação que eu quero trazer para vocês é a gente entender por que as empresas existem, né? E para que elas existem. O lucro é uma condição primária de uma empresa existir, mas as empresas têm que dar lucro, né? A gente quer que as empresas deem lucro. Então, o que a gente quer além do lucro? Além do lucro, a gente quer muito mais essas empresas. E a gente hoje consegue conhecer e reconhecer isso através desses 2 movimentos mundiais que eu trouxe aqui para vocês. Existem outros, mas esses são os principais, que é o Sistema B e o capitalismo consciente. O Sistema B é uma certificação que torna a tua empresa B Corp. A gente tem pouquíssimas empresas no setor da construção, no setor imobiliário, que são associadas a esses movimentos, então já fica aqui a minha orientação para que você procure saber mais a respeito. Mas B Corp é uma certificação, é um sistema que propõe uma economia onde o sucesso seja medido pelo bem-estar das pessoas, das sociedades e da natureza. Enquanto que o capitalismo consciente, que também é um movimento de alcance mundial, é quando uma empresa pensa no lado humano dos seus colaboradores antes mesmo de pensar na escala do lucro. Esses movimentos eles têm crescido muito ao longo do mundo todo, de vários setores, e já fica aqui um alerta que em breve vai ser uma métrica também para que o seu consumidor possa enxergar com a sua empresa sendo uma empresa que pensa muito além da lucratividade. E aí, entrando em inovação, e falando de como que essa liderança feminina, como essa questão da equidade, ela pode impulsionar a sua inovação, eu te pergunto, afinal de contas, o que é inovação? Né? O que a gente fala quando a gente está dizendo que uma empresa é inovadora? A inovação significa criar algo novo, né? Uma palavra que é derivada do latim, do innovatio, e que se refere a uma ideia, um método, um objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. É algo que vem para, né, fazer uma disrupção em algo que estava sendo feito. E aí tem essa outra definição, que é do diretor corporativo de tecnologia e inovação do grupo Siemens Brasil, que fala que uma cultura de inovação só terá terreno fértil para estabelecer processos alinhados, focados e contínuos se não existirem obstáculos internos.
né, que são muitas vezes ocultos, lembrando aqui, vieses inconscientes, né, que possam barrar de saída fantásticas ideias ou sofisticadas visões estratégicas. Eu gosto dessa frase dele porque muitas vezes os nossos vieses inconscientes e as barreiras internas, elas tornam a inovação um processo mais complicado. Quando a gente analisa como que a Accenture, ela traz nos seus relatórios a definição de inovação, é uma definição simples assim: inovação é sobrevivência. Inovação é igual à sobrevivência. As empresas devem inovar continuamente, criando novos mercados, experiências, produtos, serviços, conteúdos e processos. E agora a gente está vendo, em época de pandemia, no mundo que se redesenha para esse novo normal, para esse novo mundo, para esse novo qualquer coisa, a gente está vendo que uma empresa precisa inovar, ela precisa mudar, ela precisa se adaptar às novas necessidades. A transformação digital está aí mostrando o quanto as empresas precisaram correr atrás desse processo, né? A mentalidade da inovação é 6 vezes maior nas culturas com mais equidade. Esse é um dado da Accenture, quer dizer, quando a gente trabalha com equidade dentro das empresas, a mentalidade inovadora, ela é 6 vezes maior. É um número significativo para a gente começar a olhar. E aí, como é que a gente vai entrar um pouquinho mais profundo, numa profundidade maior desse assunto quando a gente fala, né, em ambientes que surgirão as oportunidades? Que ambientes que vão surgir oportunidades? Que ambientes vão surgir a cultura da inovação? Que ambientes a gente vai conseguir ver essa metamorfose do nosso processo criativo? Eu estou chamando aqui de metamorfose porque, inclusive, esse momento pandêmico, muita gente está associando ao momento de uma metamorfose, ao momento que você está ali dentro do casulo e vai sair algo diferente do que você entrou como larva, né? O cientista líder do MIT, ele diz que os gestores não devem ficar presos a propostas de uso da tecnologia como meio para produzir uma lagarta. A gente deve usar a tecnologia com o objetivo de produzir uma borboleta. E é por isso que eu estou trazendo essa metáfora aqui, para contar para vocês que o processo da metamorfose, quando a lagarta está dentro do seu casulo, ela tem, isso é um dado científico, biológico, mas ela tem uma transformação que é impulsionada por uma célula chamada células imaginais. Essas células imaginais são células que existem desde quando a lagarta é um ovinho. E à medida que ela vai evoluindo e vai crescendo, e vai se alimentando e para fazer o seu processo de metamorfose, as células imaginais começam a se multiplicar dentro da lagarta. E são essas células imaginais, esses discos imaginais, né, recebe esses 2 nomes também, discos imaginais, eles começam a brigar com a célula da lagarta, querendo virar uma borboleta. Mas as células lagarta vão lá e matam os discos imaginais. Isso é o processo de evolução, até que um dia a quantidade de discos imaginais ou células imaginais consegue ficar superior à quantidade de células lagarta e vence essa batalha dentro do casulo, dentro da crisálida e consegue, então, se transformar na borboleta. Eu trago essa explicação para mostrar que existe um processo da metamorfose. Essas células, elas existem em pequena quantidade, mas elas só conseguem sair borboleta quando elas se mostram de fato, presentes ali dentro do processo da metamorfose. E aí, aqui eu trouxe alguns outros elementos, algumas referências que você quiser se aprofundar sobre essas outras ideias de como que a gente reflete no processo de criação, no processo de produção. Tem um documentário chamado Como o Cérebro Cria, o QR Code te leva para ele, e um outro episódio aí de uma série na Netflix chamada Seleção Artificial. Todos eles, os dois vão abordar essa criatividade como uma forma de você trazer inovação para uma cultura empresarial. E também eu trago aqui esse livro do David Epstein, que fala de generalismo e especialismo. Isso é um conteúdo plus que eu trouxe aqui para complementar essa experiência. Mas neste documentário Como o Cérebro Cria, essa cientista, essa professora de engenharia biomédica aqui da Califórnia, ela traz um caso que ela usou um brinquedinho dos filhos dela chamado
Shirkdinskis. É um brinquedinho que consegue pegar uns papeizinhos e coloca eles num forninho de brinquedo e ele diminui numa escala muito menor. E aconteceu que ela conta esse caso no laboratório dela, o laboratório dela não ficou pronto a tempo, ela tinha uma pesquisa para entregar, e aí ela conta que ela lembrou do brinquedo do filho para achar uma solução e trazer uma solução de fazer uma adaptação e fabricar os seus chips em escala de nanociência para a solução que ela precisava naquele momento. Esse exemplo mostra que pessoas como a Michelle, essa doutora Michelle, conseguem olhar além das suas habilidades, né, de especialista para achar soluções para o seu negócio. E quando a gente olha o exemplo dela, quando a gente olha o exemplo que eu trouxe aqui da metamorfose, quando a gente começa a olhar uma cultura inovadora, a gente precisa começar a olhar além das paredes e dos muros das nossas empresas e do nosso setor. A gente tem que ter um olhar mais generalista, que é o que o David Epstein traz no seu livro Range. Um olhar generalista para trazer soluções especialistas. O especialista, ele é, sim, muito importante e fundamental na organização, mas o olhar generalista, ele te traz, às vezes, soluções não óbvias. E as soluções não óbvias, as soluções criativas, são soluções que têm uma essência mais feminina na sua essência. E aí aqui eu já entro nas 8 razões pela equidade para um ambiente mais alinhado e inovador. Sendo que a primeira razão, o primeiro pilar que eu me apoio aqui é justamente no pilar do apoio. Porque mais mulheres assumindo cargos de liderança traduzem um ambiente mais equilibrado e evita a sensação de ser a única. A sensação de ser a única quando você é a única mulher no seu departamento, a única mulher em uma reunião, a única mulher, eventualmente, num congresso ou palestrando. E eu já estive nesse papel, já estive nesse espaço. E a própria Accenture também traz dados de que quando você tem essa presença pouco representada da mulher, você tem um problema muito sério, muitas vezes, com o aumento de assédio, né, com o aumento de pouco estímulo para que aquela mulher atinja outros cargos, que ela se veja em outras posições. Então, a sensação de ser a única, e uma em cada 5 mulheres, diz que por várias vezes ela está só no ambiente de trabalho. Eu me incluo nesse dado. Então, em outras palavras, a gente se vê isolada. E isso é 2 vezes mais comum quando a gente fala em mulheres em nível sênior. A Melinda Gates anunciou recentemente que ela vai investir $1 bilhão para combater a desigualdade de gênero no ambiente de trabalho. $1 bilhão. Quando a gente vê a Melinda Gates fazendo esse tipo de investimento, a gente começa a levantar as nossas anteninhas e perceber que a gente não está falando de um assunto para poucos. Esse é um assunto para muitos, eu diria um assunto que é para todos e todas as empresas prestarem atenção. A gente teve um caso recente num outro setor, que é a história, o case da Victoria's Secret, que a Victoria's Secret teve pela primeira vez, né, o seu desfile cancelado. E não foi por conta da pandemia, foi por conta que seus investidores deixaram de investir na empresa justamente porque ela não tinha representatividade no seu corpo de liderança, para uma marca que vende lingerie. E aí eu entro já no segundo aspecto, que é o aspecto da identidade, né? Porque as marcas e as empresas precisam se identificar com e pelo público feminino. Agora, a gente está olhando aqui um fórum onde a gente está debatendo a construção civil, onde a gente debate, talvez, né, um pedaço desse mercado imobiliário, que você vai falar para se perguntar, mas por que eu preciso falar com as mulheres? Porque as mulheres têm, sim, uma decisão de compra, seja no seu apartamento, seja cada vez mais ingressando no mercado de trabalho, em cargos de decisão. Então, você vai encontrar na sua vida, na sua jornada de negócios, mulheres tomando decisão pela compra. E você vai precisar saber conversar com esse público. Você precisa criar identidade com esse público, você precisa saber se comunicar com esse público. A gente fala de um Brasil que tem 52% da sociedade composta por mulheres. A outra parcela é filha de mulher, né? Então, a gente tem que olhar que isso tem um peso enorme na sua decisão de, não só de compra, mas de elaboração e de criatividade pelo que você está fazendo. Então, identidade é sim um fator importante. Complementando o exemplo que eu trouxe, a Rihanna, ela trouxe
na sequência da queda da Victoria's Secret, uma marca que ganhou cada vez mais força, porque ela trouxe no seu desfile e na sua escala de produtos uma representatividade muito maior, como a Victoria's Secret nunca pensou em fazer. Bom, as mulheres, outro dado da Accenture aqui, representam apenas 2,8% dos CEOs, segundo esse dado da Fortune, Global 500. E apenas uma em cada 5 startups tem uma mulher fundadora. E aí você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. E se pensar, por que eu preciso fazer tudo isso então, já que o dado é tão baixo? Ou olhar e falar, nossa, que grande oportunidade de mercado eu tenho aqui. E aí é por esse ângulo que eu olho e por esse ângulo que eu também faço aqui a minha continuação de mostrar para vocês que o terceiro aspecto é o aspecto da inspiração. Existiu essa capa, né, da Inc. Magazine, que foi muito famosa, e a gente teve a felicidade de poder ter uma capa aqui também no Brasil, com a CEO do Nubank, Cristina Junqueira, onde a gente viu 2 mulheres estampando grávidas capas de revistas, e a Audrey Gelman, que é CEO da The Wing, é uma rede de coworkings americana, que fala essa frase tão emblemática, você não pode ser o que você não pode ver. E quando a gente vê 2 mulheres grávidas de 9 meses estampando capas de revista, a gente começa a perceber que a maternidade de ser um tabu para as empresas. E cada vez mais a gente vê a maternidade como um grande diferencial e não como um degrau, né, a ser vencido no processo da nossa carreira. Ainda temos muito o que fazer, mas a gente já consegue ver por esses exemplos que a gente tem algumas batalhas já foram vencidas. E aí, se sentir mais incluída, por exemplo, aumenta a produtividade, embora, né, essas mulheres ainda tenham a ambição de alcançar a liderança. E que alcançar a liderança é um fator importante para se avançar na organização. Daí a importância de você poder ver esta possibilidade. A maioria das empresas do nosso setor não tem mulheres em cargo de liderança. Reflita sobre a sua empresa. É importante para aquela mulher que trabalha hoje com você, para que ela veja e perceba que é possível chegar lá. Daí a necessidade de você trazer exemplos reais e concretos para o seu quadro de liderança. O quarto aspecto aqui é o Zeitgeist. E Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito do tempo, né? E como a própria Melinda Gates manifestou, quando ela trouxe o seu programa de incentivo à equidade, ela falou de uma janela que foi aberta com as manifestações globais a favor do movimento Me Too. Esse movimento Me Too é um movimento que começou nos Estados Unidos por conta de uma questão de assédio e ele se expandiu mundialmente. Tem esse vídeo aqui, eu não vou passar para vocês agora, mas depois, se vocês quiserem fazer uma pesquisa e verem ele na internet, é um vídeo que mostra uma manifestação chamada O Estuprador é Você, e mostra a manifestação acontecendo no mundo inteiro, nos principais capitais, uma manifestação feminina em relação ao feminicídio, à violência doméstica. Eu faço aqui um alerta, porque os tempos pandêmicos aumentaram e em algumas regiões dobraram o número de feminicídio, o número de violência doméstica. O zeitgeist da pandemia é um zeitgeist que as empresas entraram nas casas através do homeschooling, através do home office, através do trabalho remoto, e é preciso saber que as casas também podem ser um ambiente de acolhimento, mas pode ser um ambiente de violência. E a sua empresa tem que saber como tratar com isso. A sua empresa tem que saber, a hora que ela entra na casa do seu funcionário, que se a sua funcionária passa por uma situação de violência doméstica e, eventualmente, até um caso de feminicídio, né, um potencial caso de feminicídio, a sua empresa tem que saber como orientar e como dar suporte para isso. Isso é um assunto que está no nosso dia a dia. Então, a gente não pode, né, não olhar para isso. Isso é um assunto que a gente está cada vez mais nos noticiários e mais perto da gente. O quinto pilar é o pilar de pertencimento. E de acordo com esse estudo, né, da Accenture, a cultura da igualdade, ela impulsiona a inovação para um ambiente também mais fortalecedor. E o estudo conclui que é preciso ter representatividade para gerar pertencimento. Eu sinto que eu pertenço à empresa a hora que eu sou representada.
Se eu estou numa empresa onde eu tenho aquela sensação de ser a única, eu não me vejo representada. Se eu estou numa empresa que não olha para a necessidade feminina, para a necessidade também do público feminino, eu não me sinto representada. Então, por que eu vou querer comprar, por que eu vou querer trabalhar, por que eu vou querer fazer parte desse ecossistema dessa empresa? Eu preciso criar o pertencimento. E aqui, na cultura do pertencimento, esse estudo da Accenture, ele traz alguns impactos, né, os impactos dos 10 principais fatores da cultura no mercado de trabalho para uma mentalidade de inovação. O que é importante ver aqui nem é tanto ler cada item, mas ver pelas essas cores que o gráfico representa que desses 10 fatores, né, a maioria deles, essa cultura de um ambiente de empoderamento, de um ambiente onde essa palavra que no português acabou caindo no uso comum, mas a palavra do empoderamento é o que se destaca para essa mentalidade de inovação. E aí a gente passa para a questão do sexto ponto aqui dos 8 tópicos que eu trago para hoje, mas o sexto deles é a questão do equilíbrio. E equilíbrio é trazer e promover esse crescimento inclusivo no nosso espaço de trabalho, preparando as mulheres para lidar com os papéis e responsabilidades que merecemos, queremos e precisamos. Isso faz parte do empoderamento das mulheres. É isso que o empoderamento representa. E a gente tem aqui os 7 princípios do empoderamento de acordo com a ONU Mulheres. Então, aqui a gente já tem elementos, a gente já tem fonte, a gente já tem aonde buscar o caminho das pedras. Ninguém precisa reinventar a roda, está tudo aí. Só precisa aderir aos movimentos que já existem. Você pode começar do começo. Você tem aqui 7 itens para você começar a trabalhar. Também a gente tem aqui, na questão da justiça, né? Quando o Fórum Econômico Mundial apontou em 2018 que o mundo todo levaria 2 séculos para alcançar a paridade salarial. 2 séculos. E atualmente o Brasil ocupa o lugar de número 132 no item de equidade salarial para trabalho similar, né? Um ranking que tem 149 nações. Ou seja, a gente está muito atrás de chegar numa equidade salarial, que é o famoso Gender Pay Gap. Muita gente ainda me pergunta, eu ainda preciso discutir a questão do salário? Sim, por conta desse dado, por conta desse ranking, né? Homens e mulheres ganhando o mesmo valor para exercer a mesma função é uma questão de justiça social. E isso está previsto aqui nas ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS número 5. Então, a gente tem que olhar para isso também, não reinventar a roda. A gente já tem ODS, a gente já tem orientação para isso. O assunto do Gender Pay Gap, a gente vem falando há muitos anos. Quem quiser complementar a experiência desse item, assista também na Netflix, tem um capítulo de uma série sobre Descobrindo a História, só sobre a questão do feminismo, no sentido do que significa a obtenção de equidade de salários e como que isso nos Estados Unidos vem sendo trabalhado ao longo de décadas e a gente ainda não atingiu a equidade. E, por fim, eu trago aqui a questão do tempo. As mulheres vão ganhar o mesmo que os homens apenas em 2085 e vão ocupar 51% dos cargos de diretoria executiva, que é o mesmo percentual que a gente tem de representatividade na população brasileira, né, 51,8%, em 2126, né? Ou seja, e a mesma parcela em cargos de alta gestão em 2213. E nem eu vou estar aqui, nem minha filha, não sei nem se meus netos, mas o que a gente tem que olhar é que existe o fator tempo, e o fator tempo, ele só é combatido com ações afirmativas. E é por isso que eu quero continuar aqui, te convidando para começar conhecendo, né, o Grupo Mulheres Imobiliário, que hoje é um movimento qual eu idealizei e sou cofundadora. Nós somos o primeiro grupo feminino do setor imobiliário preocupado com a equidade de gênero em toda a cadeia produtiva. O nosso objetivo é reconhecer o espaço que nós já conquistamos até aqui, reforçando o nosso papel e importância no setor e nos unindo com uma rede de apoio recíproca para propagar, apoiar e capacitar. Nossos pilares, nós apoiamos em 3 pilares no movimento Mulheres Imobiliário: apoio, networking e capacitação. A gente promove uma diversidade e equidade no setor imobiliário, para quê? Para tudo isso que eu acabei de falar para vocês.
tá? O grupo nasceu do meu sonho, de um sonho que eu tive, e que só foi possível quando a Lia Meger e a Renata Botelho aceitaram fazer parte disso, e ele tem escala e abrangência nacional. O grupo começou em agosto de 2019, a gente vai completar daqui a pouquinho 1 ano do grupo, mas a gente teve o primeiro encontro aqui em São Paulo, em agosto, a gente teve o segundo encontro em outubro de 2019 no Rio de Janeiro, a gente teve o nosso terceiro encontro em dezembro de 2019 em Curitiba, e pouco antes de começar a nossa pandemia, a gente teve o nosso quarto encontro em fevereiro de 2020 em Belo Horizonte. Já foi um evento dividido em 2 dias, porque o grupo hoje conta com mais de 540 mulheres organizadas por esse movimento. Nós temos hoje 4 projetos principais em andamento. O nosso website oficial, que eu convido vocês a acessar, no mulheresimobiliario.com.br. A gente tem nosso pilar de cursos e capacitações. A gente tem o banco de currículos e serviços, onde a gente conecta vagas de oportunidades e serviços com as nossas profissionais. E a gente trabalha também com o pilar de eventos, que é o Conexão Mulheres Imobiliário, com eventos para promover debate sobre assuntos ligados ao nosso setor. Você pode vestir a nossa camisa, e essa camisa está à venda no nosso site, é só você entrar no nosso site, na nossa lojinha, tem esse modelo e outros modelos. E aqui são os meus contatos, com o link para o meu site e para o meu podcast, porque além de tudo eu também sou podcaster, eu tenho um podcast chamado Vieses Femininos, onde eu faço uma conversa toda semana sobre a questão da liderança feminina e como tornar a sua vida mais inspiradora através dessa troca de experiências. Eu agradeço você pelo espaço, por ter me ouvido, e eu espero que você possa reverberar essa mensagem para a sua rede, para a sua empresa, para os seus contatos, e mostrar que a liderança feminina, ela traz muito mais resultado além da lucratividade. Obrigada. Muito bom, Elisa, muito bom mesmo. Parabéns pela palestra, parabéns por essa missão tão nobre, né, que você tem conduzido aí com maestria. Quero, né, te agradecer imensamente aí pela tua participação. Realmente a busca pela equidade, seja de gênero, seja racial, é o que nos faz evoluir como ser humano, como empresas, como instituições, né, e por consequência como sociedade de maneira geral, né, e tem que ser uma missão de todos, não só das mulheres, né, certamente. Então, o nosso mercado da indústria da construção, principalmente ainda na parte da cadeia produtiva, é essencialmente masculino, né? Mas isso evidentemente não pode permitir que seja masculino, mas não machista, né? São coisas muito diferentes. Então, mais uma vez, parabenizo pelo seu trabalho. Deixo um espaço adicional para deixar algum espaço para contato nas tuas redes sociais. Eu vi que você é super influente no LinkedIn, é uma top voicer, e certamente não por acaso, né? Mais uma vez eu te agradeço, eu te deixo aí mais um espaço, caso você queira fazer alguma consideração final, tá bom? Obrigada, Guilherme. A minha consideração final é que você reflita, você que assiste a gente aqui e que participa desse grande evento, que você reflita o que você pode começar a fazer a partir de hoje, a partir de agora. Não deixar isso para depois, para o ano que vem, para o próximo budget, para a tua próxima revisão. É uma atitude que você tem que ter a partir de agora. E não só na sua vida pessoal, mas tem sim na sua vida profissional, na sua carreira, na sua empresa, nos seus negócios. Porque isso vai impactar a sociedade como um todo. E a nossa sociedade, o nosso mercado da construção, o nosso mercado imobiliário, a construção, a gente está construindo a sociedade, a gente constrói a cidade, a gente constrói os lugares que a gente habita, os lugares onde a gente trabalha, os lugares onde a gente faz os nossos serviços, logística, comida, construção, enfim. A gente tem falando aí de toda uma cadeia que constrói esses espaços. E esses espaços, eles precisam olhar para essa sociedade mais inclusiva e diversa, como você bem trouxe, Guilherme. Então, a hora é agora, mais do que nunca a gente precisa se unir para isso, não precisa começar grande, começa pequeno, porque é a partir do seu primeiro passo que você vai começar. É a partir da primeira onda que você consegue levar esse movimento para dentro da sua empresa. Então, não reinvente a roda, está tudo aí, a gente consegue começar juntos, de uma maneira contínua, de uma maneira consciente, acima de tudo, e de uma maneira próspera. Perfeito, perfeito. Grandes conquistas começam com pequenas escolhas, né? Sim.
Então, tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a presença de todos e continuem conosco aí que ainda vem muita coisa na trilha de economia e gestão. Gente, obrigado, Elisa. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até já.